Boa noite, está começando na sua TBO, Televisão Brasil Oeste, canal 8, o programa Veracidade, de segunda a sexta-feira a partir das 23 horas. Não esquecendo que toda a programação da TBO agora em tempo real para qualquer lugar do planeta. Nós temos o site do programa, que é programaveracidade.com.br. Você entra no site, está lá o ícone tvtbo.com.br e você com certeza vai assistir toda a programação da nossa querida TBO, inclusive essa que você está assistindo agora, que é o programa Veracidade. Nós temos o WhatsApp que você pode entrar e interagir a qualquer hora do dia, não necessariamente agora durante o programa. É o 9974-1213, emitir sua sugestão, suas críticas, sugestão de pauta, porque o programa Veracidade, quem faz a pauta do programa é você, telespectador, que dá sua sugestão e a gente busca, através das suas indicações, as pessoas para que venham aqui no programa e leve até você todo o esclarecimento necessário dos fatos mais diversos aqui da nossa querida Cuiabá, nosso querido estado de Mato Grosso. Quero dar uma boa noite especial a toda a querida Baixada Cuiabana, Poconé, Livramento, enfim, Várzea Grande, Acorizal, Nobres, Barão de Melgar, Santo Antônio de Levergé, nossa querida Várzea Grande, enfim, todos que estão assistindo e aqueles que não citei se sintam cumprimentados aqui pelo programa Veracidade. Hoje, sexta-feira, já entrando aí na reta do final de semana, nós temos no quarto bloco de hoje, como sempre, todas as sextas, o quadro Moda e Prosa, apresentado pelo nosso querido amigo Tony Hudson. Hoje, nosso entrevistado de hoje é o advogado João Batista, Dr. João Batista Benetti, que é o presidente do TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção Mato Grosso. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela presença no programa. Boa noite, Luiz. É um prazer estar aqui. Vamos poder cooperar com os telespectadores, com perguntas e respostas que estejam ao nosso alcance. Pois é, o doutor Benedito, João Batista Benetti, mais conhecido como Benetti, né? Doutor Benetti, advogado, presidente do TED. Eu até brincava aqui antes de começar o programa, eu falei, doutor, você é o homem que, não sei se adora ou odeia, né? Porque é o homem que realmente busca o julgamento, né, dos profissionais, dos operadores do direito, aqueles que têm a ordem que estão ali credenciados com a OAB, que passam aí pelo crivo, mas a gente sabe que isso aí é uma minoria no contexto geral. Mas quem vai falar para você como funciona o TED, principalmente você, operador do direito, né, que tem ou não a carteirinha da ordem, é o presidente do TED, né, que vai conversar com vocês. Doutor, primeiro vamos falar do TED, né? A competência, a composição desse tribunal, como que funciona? Na realidade, o Tribunal de Ética, ele é competente para orientar o advogado. Na realidade, muitos advogados não sabem disso, acreditam que o Tribunal de Ética é apenas para promover procedimentos contra o advogado. Não é isso. Nós estamos sempre à disposição para consultas, para alguma coisa que possa regularizar o dia a dia do advogado, tais como publicidade, a forma de tratamento do cliente, tipo de contratos de honorários e vai por aí afora. Essa questão desses processos disciplinares, como que funciona isso dentro do TED com relação aos advogados? O Tribunal de Ética, primeiramente eu quero dizer da composição, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Correto. O Tribunal de Ética é composto por um presidente, um vice-presidente que é corregedor, por um secretário-geral, e nós temos 11 turmas julgadoras que são compostas por 5 advogados. O advogado que tem a inscrição mais antiga é o presidente dessa turma. E, uma vez instruído o processo, eles são distribuídos para os relatores, que, por sua vez, emitem o seu parecer e designam a sessão para julgamento, após, evidentemente, o representado apresentar sua defesa prévia, porque a todos é dado o direito de se defender. Essa questão da formação, então, ela independe de quem ganha, né? O presidente que é eleito, essa composição era feita independente da chapa montada. Veja bem, o presidente da subseção, ele indica o presidente
do Tribunal de Ética, do vice-presidente e do secretário-geral. Essa indicação é homologada pelo Conselho e, após essa homologação, cabe a nós designarmos quem serão os relatores. Eles são convidados, aqueles advogados de reputação ilibada, com grande conhecimento jurídico, que compõem essas turmas. Doutor, com relação aí, no caso, especificamente, vamos entrar na questão das infrações, né, cometidas aí pelos advogados. A gente fala pelos advogados, mas aqueles que realmente apresentam, não estamos querendo aqui generalizar. Quais são aquelas infrações mais comuns cometidas por esses advogados? As infrações mais comuns e que a gente tem combatido assim, com bastante vigor são aquelas em que consiste na apropriação dos recursos do cliente. Isso aí, muitas vezes, como o alvará dos procedimentos são liberados via advogado, o advogado, às vezes, não presta conta corretamente ao seu cliente. Esse cliente, insatisfeito, evidentemente, ele procura um outro profissional para se orientar, para ver se está corretamente feita a prestação de contas, e quando não encontra essa satisfação, ele procura o tribunal para que a gente faça uma representação. E nós instauramos esse procedimento disciplinar contra esse advogado para que ele venha prestar contas e se defender daquilo que está sendo proposto contra ele. Essa é a mais comum? Essa é a mais comum. Nós temos também alguns advogados que fazem retenção abusiva dos autos, ou seja, eles fazem carga do procedimento e essa retenção abusiva muitas vezes atrapalha a marcha processual, às vezes até com o objetivo de fazê-lo, né? Então, muitas vezes, os juízes nos oficiam essas situações e nós temos também penalizado advogados que cometem esse tipo de infração. Doutor, desculpa a minha ignorância, retenção abusiva, você pode detalhar um pouquinho, como que é isso? A retenção abusiva, ela consiste no seguinte: toda vez que você faz uma carga dos autos, ele tem um período determinado que você pode ficar com ele em mãos, ou seja, na sua responsabilidade. São 5 dias, 10 dias, 15 dias, dependendo da fase processual. Nunca mais do que isso, entendeu? Então, quando ele ultrapassa, ele está agindo de má fé. Quando ele ultrapassa, ele já está fazendo a retenção abusiva, que nós caracterizamos como tal. Doutor, uma outra coisa que eu queria, dentro desse caso ainda, dar uma aprofundada, tem advogados, e a gente vê isso, é quase que corriqueiro isso, o pessoal fala assim, o cliente fala assim, mas o advogado pegou meu caso, já está com mais de 2 anos, ele não dá satisfação, a gente liga, não encontra ele, a gente quer conversar, não conversa com ele, não dá satisfação, ele fala que vai aguardar. O problema do processo que tramita na justiça, ele realmente é lento, mas há aquele descontentamento muito grande por parte do cliente. Nesses casos, quando existe esse descontentamento, que o cliente não tem, vamos dizer, contato com o advogado que ele contratou, ele pode procurar o Tribunal de Ética ou as mesmas subseções de onde ele estiver e formalizar o pedido dele de representação contra esse profissional para que ele preste conta desse procedimento, que ele é o procurador desse cliente. Então, se faz também, nós instauramos também um procedimento para que ele venha prestar contas daquele serviço que ele efetivamente contratou com o seu cliente. Nesse caso, não é passar esse processo para um outro advogado. Cabe aí uma intervenção da ordem, especificamente o TED, para que ele realmente tome, sei lá, mais celeridade, é isso que isso quis dizer? Veja bem, a celeridade processual muitas vezes depende do advogado, mas na maioria das vezes ela é problema do judiciário. O advogado faz o papel dele obedecendo os prazos normais. Ocorre que o nosso judiciário está superlotado de processos, então os andamentos, evidentemente, são demorados. E às vezes o cliente acredita que essa demora na satisfação do direito dele é por culpa do advogado. Muitas vezes o advogado se esquece também de dar essa resposta ao cliente, ou seja, de dar satisfação ao cliente para que ele saiba exatamente o que está ocorrendo com o processo dele. E essa insatisfação muitas vezes gera alguma representação que acaba aportando lá no TED e nós somos obrigados a abrir um procedimento instaurar um procedimento contra esse advogado para que ele possa responder à altura dos anseios do cliente dele.
Doutor Benetti, eu quero fazer mais uma perguntinha para o senhor com relação a isso também. Hoje, existe aquele cliente que ele sempre está reclamando, ele fala assim, não, eu peguei, a causa vale X e a gente percebe que o advogado lá cobrou 50% de honorários, ou 40%. Existe um teto de honorários estipulado pela ordem para que esse advogado atue profissionalmente aí com o seu cliente? Veja bem, o Código de Processo Civil, ele estabelece os honorários até 20%, tá? O Código de Ética da Ordem também fala em honorários nesse patamar, mas nada impede que o advogado contrate com honorários acima desse percentual, principalmente dada a complexidade de cada caso. Tem casos mais complexos que demandam mais tempo, demandam mais trabalho, então o advogado pode fazer uma cobrança de 30%, 35% até 40%, obviamente com a conveniência do cliente, porque o cliente não vai assinar um contrato de 40% de honorários e depois lá na frente falar, olha, não é isso que eu quero pagar. Se houve acordo entre as partes, prevalece a contratação, que o contrato é a vontade das partes, faz lei entre eles. Você que ligou sua televisão, nós estamos entrevistando o doutor João Batista Benetti. O doutor João Batista Benetti é presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, seção Mato Grosso. Doutor, com relação aos advogados, todo advogado ele se forma, ele quer colocar seu nome em evidência, ele quer colocar para a sociedade que ele está trabalhando, que ele tem um local que possa expor seu trabalho de forma digna e com certeza a massificação do nome é muito importante. Com relação a essa publicidade, quais as formas de propaganda e publicidade que esse profissional tem para utilizar dentro de um limite estipulado pelo TED? Veja bem, o Código de Ética ele tem um artigo próprio que ele estabelece quais são as condições em que você pode fazer a sua propaganda, a sua publicidade. No caso de placas de escritórios, elas têm que ser de tamanho moderado, né? Não pode ter ostensividade tipo assim, advogado que pratica direito previdenciário, aposentadorias e outras situações próprias desse caso. Isso não pode. O que ele pode fazer é colocar uma placa com o nome dele, o número do AB e o endereço e o telefone, para que o cliente possa identificá-lo como tal. Mas a publicidade de condições, quais os tipos de ação que ele pratica e quais os benefícios que ele pode levar ao cliente, isso não é permitido. Porque caracteriza o quê fazendo isso? Caracteriza a propaganda e essa propaganda não é permitida pelo Código, para que possam todos os profissionais competir em grau de igualdade. Aí, nós estamos aqui terminando esse primeiro bloco. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos aí com o Dr. Benetti, presidente do TED OAB Mato Grosso. De volta com o programa Veracidade, segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Hoje, sexta-feira, nós estamos aqui entrevistando o Dr. Benetti. Eu vou resumir, Dr. Benetti. Eu vou falar, Dr. Benetti, tem algum problema? Não, de forma alguma. Na verdade, é João Batista Benetti, ele é presidente do TED, que nada mais é que o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Mato Grosso, da OAB Mato Grosso. Doutor, a gente estava falando sobre a questão da publicidade, propaganda do profissional aí, do operador do direito, e falamos também um pouquinho das infrações disciplinares. Eu queria falar um pouquinho das sanções disciplinares. Quais são os tipos de sanções disciplinares, né, que são aplicados aí pelo TED para esse profissional que comete essa irregularidade? Veja bem, as sanções consistem em censura, suspensão, exclusão e multa. Dependendo do grau da infração praticada, ela tem o escalonamento do artigo 34 do Estatuto da Ordem e que diz quais são as características de cada uma que serão aplicadas para o caso. Tem especificamente para a sanção,
tem aquelas penas que são de suspensão e tem aqueles casos de exclusão. Aliado a isso, quando existe uma penalidade aplicada, ela pode ser também aplicada com multa. Essa multa é concomitante com a suspensão ou a censura, depende do caso. E o apenado ele tem direito ao grau recursal, né? E uma vez transitado em julgado, se houver aplicação de suspensão acumulada com multa, uma vez cumprida a suspensão, ele terá que também pagar a multa em favor da ordem para que isente a suspensão. Então, senão, se ele só cumprir a suspensão, ele não pagar multa, continua pendente. Suspensa, continua pendente. Então não tem como ele... Não tem como. Mas é uma coisa assim interessante a forma, né, como pega, de qualquer maneira... Da mesma forma, veja bem, da mesma forma ocorre quando ele se apropria de valores do cliente, que ele recebe uma pena de suspensão, e nessa pena de suspensão já vem inserido que ele deve prestar contas ao cliente, devolvendo os valores apropriados indevidamente, devidamente corrigidos, e se esses valores não forem devolvidos durante o prazo da suspensão, ela perdurará até que ele faça a devolução e a prestação de contas. Senão, ele continuará suspenso por um bom período. Esses valores, eles têm um parâmetro, são cobrados de acordo com o quê? Com o ato, a gravidade da infração? Não, veja bem, os valores de apropriação, desde que eles sejam colocados em evidência para saber quais são os valores, né? Aí aplica-se a tabela do Poder Judiciário, são juros de 1% ao mês, mais a correção pelo INPC, desde a data em que ele se apropriou até a data em que ele terá que fazer a restituição. E esse recurso vai tudo para a ordem? Não, veja bem, os valores de apropriação do cliente são devolvidos ao cliente. Certo. E ele virá aos autos e demonstrará que recebeu com tanto o profissional virá aos autos dizendo que ele pagou, quanto o cliente deverá também vir aos autos e dizer que recebeu. Certo. Certo? E a multa, se evidentemente houver, ele terá que aplicar, ele terá que pagar essa multa aos cofres da OAB. Então, nesse caso, a multa que vai para os cofres. A multa que fica para os cofres da OAB. Essa multa que ela tem o parâmetro, o valor da causa? Isso aí, veja bem, não é pelo valor da causa, isso aí vai depender da reincidência ou não do representado. Se é réu primário, ele não é aplicado multa a ele. Se já é uma segunda reincidência, aí aplica-se essa multa ao operador. Vai depender do relator. O relator é que vai verificar se há reincidência e se tem alguma atenuante ou se tem alguma agravante. De acordo com essa agravante é que será aplicada a multa. Doutor, e com relação àqueles advogados que não eram para estar atuando, que já cassado, ou até estagiário mesmo, que tem a carteirinha da ordem, eles estão lá no seu penúltimo, até uns 2 anos antes de formar, eles são credenciados, têm a carteirinha da ordem. Existe alguma punição também para eles? Eles podem, esses profissionais, serem penalizados? Sim. Não sei se ele já está cassado, já não é um profissional, né? Exato, mas ele já continua atuando. Às vezes o profissional, mesmo que foi excluído dos quadros, às vezes ele insiste em atuar, né? Agora, cabe à parte, a quem está sendo representante ou representado, dizer que aqueles atos, ou provocar pela nulidade daqueles atos processuais. Doutor, né? Mas para atuar não tem que ter a carteirinha da ordem? É que muitas vezes a ordem não consegue, quando ela faz a exclusão, ela não consegue fazer a retenção da carteira. Mesmo porque muitas vezes o apenado ele não comparece nessa sessão. Então nós não temos mecanismo para buscar e fazer a retenção dessa carteira. Então ele pode praticar, muitas vezes ele pratica até fora do estado, porque é uma maneira de que ele acha, né, que ele percebe que não vai ser encontrado. Mas isso não é verdade, porque o site da Ordem dos Advogados do Brasil, todas as seccionais, vigora em todo o país. Então todo mundo tem acesso. Então o profissional que praticar um ato aqui e que praticar lá em Rondônia ou no Rio Grande do Sul, tem o mesmo efeito. As subseções do mesmo Poder Judiciário têm mecanismo para verificar se ele está habilitado ou não. Isso já linkado com a ordem. Exatamente, com o Conselho Federal ou com os conselhos estaduais. E a prescrição desses processos?
como que ocorre? Quando que ocorrem essas prescrições? O processo, quando a ordem toma conhecimento de um fato, que ele é público, nós temos que abrir o procedimento de ofício. Quando o fato vem comunicado por terceiros ou pela autoridade judiciária ou policial que seja, então, a partir desse momento que se estabelece o processo e o representado, o advogado representado é notificado, a partir daí tem 5 anos para que se pronuncie a primeira sentença, o primeiro julgamento desse processo. Se ele não for julgado dentro de 5 anos, ocorre a prescrição. Quando nós assumimos, em 2013, existiam alguns processos que estavam na fase de prescrição, regularizamos todos os processos. A partir do segundo semestre de 2013, até hoje, não houve mais nenhuma prescrição na nossa gestão. Ou seja, nós cuidamos para que todos os procedimentos fossem julgados em tempo hábil e que não houvesse essa prescrição, porque a prescrição só favorece ao infrator e nunca a parte que representa, né? Então nós procuramos fazer isso. Hoje não existe prescrição no Tribunal de Ética do Mato Grosso. O advogado que pensa que vai fazer ações no processo, aventuras jurídicas, para que ele consiga a prescrição, ele pode tirar essa ideia, porque essa não vai vingar. Achando que vai dar com morosidade. Não vai haver. Hoje o lema é celeridade lá dentro. Hoje o lema é celeridade. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Aí os advogados aí que se cuidem, né? Aqueles que estão com pretensão de fazer a coisa que não é pelo caminho certo. Está aqui o recado dado pelo presidente do TED, da seção de Mato Grosso, da OAB. E essa questão com relação a essas medidas cautelares aí, de suspensão preventiva, quando que ela é aplicada para esse profissional? Na verdade, esse profissional que está fazendo a coisa que não é o correto. Veja bem, quando existe um fato de repercussão grave na sociedade praticado pelo advogado, o nosso papel é de que faça uma suspensão preventiva desse profissional, até para prevenir que ele não pratique outros atos que possam ser, vamos dizer assim, não dar maior credibilidade para a ordem, né? Então a ordem tem essa preocupação. O profissional praticou um ato que seja de grande repercussão na sociedade, um ato contra a moralidade, contra a advocacia, contra a dignidade da advocacia, esse advogado, de pronto, ele é suspenso. Normalmente, essa suspensão dura 90 dias e ele poderá, após o processo de suspensão preventiva, ainda continuar dentro de um processo de disciplinar que poderá culminar com uma suspensão também por algum outro período ou até ser excluído se comprovar realmente a sua inidoneidade. Doutor, hoje o site de notícias, jornais, tem notificado uma série de irregularidades. Eu gostaria até, sem muito, não ser áspero, nada disso, pelo amor de Deus, não é essa a nossa intenção. Tivemos um caso, por exemplo, de um conselheiro da ordem, né, que está respondendo processo crime civil, criminal, que foi inclusive daquele caso recente aqui do Éder Moraes, que se encontra inclusive preso. O que aconteceu com esse advogado, que é conselheiro da ordem da OAB e que não houve nenhuma sanção com relação a esses atos que ele já responde na justiça? Veja bem, quando a ordem tomou conhecimento dos fatos, automaticamente nós instauramos o procedimento contra o profissional. Tá? Obviamente o processo está tramitando, ele tem direito de defesa, apresentar provas, testemunhas, todo um processamento normal, né? E ainda não houve desfecho mesmo porque algumas provas dependem também dos processos que estão instaurados perante o judiciário. Mas todas as medidas foram tomadas, eles foram instaurados procedimentos contra os mesmos e, salvo o melhor juízo, esse conselheiro solicitou afastamento temporário das funções dele na ordem. Certo. E a questão do restabelecimento dessas prerrogativas? O advogado passou por uma série de processos, ele tem essas etapas que o TED acaba realmente colocando, e com certeza, com bastante propriedade, mas tem essa questão do restabelecimento. Quando que ele realmente volta a atuar, a exercer a profissão, depois de tantos esses percursos aí, esses ritos que acontecem dentro do TED? Veja bem, o restabelecimento das prerrogativas,
ele se dá de forma automática, como se, podemos dar o seguinte exemplo, o profissional foi suspenso por 60 dias, ele começa a cumprir a suspensão dele, no 61º dia, ele restabelece as prerrogativas dele, ou seja, ele volta a poder trabalhar normal, exercer a sua função de profissional. Já no caso da reabilitação é diferente. O advogado já foi apenado, ele já cumpriu aquela pena, passado um ano, por iniciativa dele, não é por iniciativa da ordem, ele pede a reabilitação. Essa reabilitação, ele tem que provar que ele tem um bom comportamento, que ele tem idoneidade moral para pedir essa reabilitação, para que esse apontamento negativo não fique registrado na ficha funcional dele. Certo. Aí você que ligou sua televisão, nós estamos entrevistando aí, já partindo para o terceiro e último bloco, do presidente do TED, do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Mato Grosso, o advogado Dr. João Batista Benetti. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o programa Veracidade, sua TBO, canal 8, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Nós estamos hoje entrevistando o Dr. João Batista Benetti, que é o presidente do TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, Seção Mato Grosso. Eu queria também, a produção, colocar aí o telefone do TED, que é o 36130939, para aquele cidadão que está ali assistindo a televisão e falando, poxa, eu não sabia que a gente podia recorrer a esse Tribunal de Ética. Está aqui o presidente do tribunal, Dr. Benetti, colocando esse telefone à disposição para que você tenha alguma reclamação a fazer, não está contente com o seu advogado, tem alguma coisa que você está se sentindo lesado, você procure aí o Tribunal de Ética ali da OAB, através do telefone 36130939. Doutor, onde que fica a OAB para esse pessoal que está aí nos assistindo nesse momento? Como que vai? O tribunal está lá na sede da OAB mesmo? Sim, aquele cidadão que pretender fazer alguma representação a respeito de algum profissional, pode procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, o anexo à ordem está estabelecido o Tribunal de Ética, nós temos uma pessoa para recepcionar esse cidadão, tomar o depoimento dele, tomar a termo essa representação, para que depois ela seja instaurado o procedimento contra o advogado. Ele também poderá procurar as subseções em todos os estados, nós temos 29 subseções, em todas as subseções existem pessoas ou secretárias, ou às vezes até o próprio presidente da subseção, que toma a termo essa representação e encaminha para o TED. E o TED funciona aqui em Cuiabá para o público das 9 da manhã até as 17h30 de segunda a sexta-feira. Tá aí, você que está nos assistindo, está aqui toda a informação necessária para você que tem dúvida, procurar aí a OAB, especificamente o TED, que é o telefone de lá do Tribunal de Ética, 36130939. Doutor, com relação àquele episódio que ocorreu, inclusive teve até numa mídia nacional, que foi aquele julgamento lá onde houve o pessoal fizeram um julgamento lá, não sei se a palavra certa é essa, ouviram falar morto lá o juiz, e esses advogados que ficaram e acompanharam essa farsa, porque foi uma farsa e o Brasil inteiro viu e virou motivo até de chacota com relação à Justiça de Mato Grosso. Quando ocorreu esse episódio em que fizeram uma audiência, né, com a participação do magistrado e de vários advogados, em que uma das era uma pessoa morta, né, foi comunicado o fato, após o conhecimento de alguns profissionais, foi comunicado o fato à ordem. Isso ocorreu em 2010. De lá para cá, nós ficamos colhendo informações a respeito do processo. Mas no final do ano passado, um procedimento administrativo feito pelo tribunal culminou com a aposentadoria do juiz. E o tribunal nos forneceu esse material. E nessa procura do material por mais provas,
nós conseguimos identificar 2 advogados e eles foram excluídos dos quadros da ordem. Mas, nesta procura, detectamos também mais 2 profissionais. E esses 2 profissionais, estabelecemos um procedimento administrativo também contra os mesmos, eles estão respondendo ao processo, e acreditamos que esse ano ainda tenhamos uma solução com relação a esse episódio. É uma coisa interessante. Doutor, hoje, falando de... Vocês têm um número de processos em andamento dentro da ordem, com relação até chegar aí, no caso não sei se é exclusão ou cassação da carteira. Hoje, quantos efetivamente vocês excluíram do quadro para que não atuassem mais como advogado? Eu vou te dar um número para ficar mais fácil. Nós, quando assumimos o Tribunal de Ética, em janeiro de 2013, nós encontramos lá 2.400 processos. Nós tínhamos em torno de 12 mil a 13 mil advogados inscritos. Nós fizemos um trabalho para sanear, para agilizar, dar celeridade aos procedimentos, e hoje, posso afirmar para você, depois de 2 anos e meio de trabalho, nós temos 20 mil advogados inscritos e temos apenas 1.900 processos. Ou seja, nós reduzimos, nós demos celeridade às autuações e chegamos a cumprir, excluímos no ano passado 2 advogados, já são exclusões definitivas, e nós temos mais 8 processos em andamento de profissionais que poderão ser excluídos definitivamente dos quadros da ordem. Doutor, com relação ao trabalho do Tribunal de Ética, o senhor até falou no primeiro bloco, assim, bem rapidinho, com relação ao que pode se oferecer, e o papel do Tribunal do TED não é exclusivamente esse papel de punidor, de chegar ali, de pegar e julgar e torcer para caçar. Por que os advogados não procuram justamente o que vocês têm para oferecer com questões de orientação? Eu acho até que essa informação ela parte da faculdade. Eu acho que o aluno na faculdade ele não se preocupa em estudar bem o Código de Ética, onde estão estabelecidas todas as regras, todas as condições que ele pode se utilizar. Muitas vezes o profissional até age sem saber que poderia estar praticando algum ato. Por quê? Porque ele não se preocupa em ler o Código de Ética. E o Código de Ética estabelece todas essas condições. O Tribunal de Ética, eu volto a repetir, não é um tribunal para punições, é um tribunal de consulta. À medida que nós vamos aumentando o número de consultas, nós vamos diminuindo o número de processos, porque as reincidências e as infrações passam a ser muito menores. Doutor, você falou um negócio interessante, questão de reincidência. Pela experiência que o senhor está desde 2013 atuando no TED, existe, o que houve durante esse tempo que o senhor está no TED? Os carros, as pessoas que cometeram, deixaram de ser primário, cometeram uma infração, eles se corrigiram, melhoraram, eles voltaram a reincidir ou apareceram novos casos ainda de advogados que estão aí fora na conduta desse Código de Ética do direito? Dada a maior celeridade agora nos procedimentos, nós temos reduzido o número de representações contra advogados. Acreditamos que, pelo fato de nós darmos uma resposta mais rápida à sociedade, esse número tem diminuído. Porque a reincidência, o que ocorre? Ela acarreta na exclusão do advogado, porque se ele tiver 3 suspensões transitadas em julgado, nós já temos que estabelecer o processo de exclusão. Aliado, a exclusão também pode ser feita por inidoneidade, independente dele ter 1 ou outro, 2 ou 3 processos. Esses são os motivos que levam à exclusão do advogado. O Tribunal de Ética, ele só atua com esse processo de punir o advogado, de chamá-lo ele para poder aplicar as sanções, em relação a atos diretamente ligados ao processo e na vida, na sociedade como um todo. Que tipo de atividade, que tipo de atitude esse profissional toma que não necessariamente dentro de um processo com seu cliente? Veja bem,
quando ele pratica com um ato na sociedade que repercute contra a dignidade da advocacia, que pode não ser um processo, mas pode ser um ato. Então, esse procedimento dele vai ser objeto de instauração de procedimento disciplinar, para se apurar essa falta que ele cometeu. Não necessariamente só como durante um processo no judiciário. Houve até um caso recente, ventilou-se na mídia e parece que deu uma consertada, eu não sei se foi consertada ou houve entendimento, na época do ex-juiz Jolier. Parece que se ventilou do OAB entrar para não deixar ele advogar. Isso, o que aconteceu nesse caso específico? Na realidade, quando acontece um pedido de inscrição na ordem, o candidato tem que preencher requisitos que estabelecem a lei. E parece-me que pelo que foi levado em consideração pela Câmara Julgadora, que parece que ele não preenchia um dos requisitos, mas depois verificou-se que não era daquela forma e foi dada a ele a carteira, que é um direito que ele tem. Você que ligou essa televisão, nós estamos falando com o doutor Benetti, que é o presidente do TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Presidente, eu gostaria que o senhor... nós estamos falando aqui agora, eu tenho certeza que tem muitos advogados aí nos assistindo nesse momento. O senhor como presidente, vai para 2 anos de mandato, 2013 a 2015, qual seria o conselho que o senhor daria? Quais são, assim, bem objetivamente, quais são os requisitos que o senhor colocaria agora para esses profissionais, para que eles pudessem realmente contribuir com a sociedade? É lógico que tem profissionais que não necessariamente teriam que estar ouvindo isso, mas eu acho que uma recomendação, ele vale para todos e principalmente para aqueles que querem enveredar para esse lado que vai acabar caindo no TED. Veja bem, a nossa recomendação é para o profissional, principalmente o profissional jovem, aquele que sai da faculdade recentemente, que toda vez que tiver uma dúvida com relação ao processo, com relação ao cliente, com a relação, como ele vai estabelecer com o cliente, que tipo de contrato de honorários ele pode fazer, qual é a documentação que ele deve exigir do cliente, qual o tipo de contrato que ele deve fazer com o cliente, ele pode fazer todas essas consultas ao Tribunal de Ética. O Tribunal de Ética responde essas consultas no prazo máximo de 15 dias por escrito. Então, assim, dá uma satisfação ao profissional. E é o que nós esperamos, que tenhamos um número menor de processos, principalmente com relação aos advogados jovens, que muitas vezes não têm conhecimento do Código de Ética. Doutor, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer enormemente a participação e a vinda do senhor no nosso programa e muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, estamos à disposição lá no Tribunal de Ética e uma outra oportunidade viremos aqui para falarmos sobre ética também. Muito obrigado, eu agradeço. Tá, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com o quadro Moda e Prosa. Daqui a pouquinho. Boa noite, Luiz Poção. Boa noite a todos os telespectadores do programa Veracidade. É com muita honra que recebemos aqui hoje, no quadro Moda e Prosa, Mariângela Zan. Esse nome que de peso já é uma grande responsabilidade. Boa noite, Mariângela. Boa noite, tudo bem, querido? Isso aí. Prazerzão estar aqui. Boa noite, o violeiro. Ele é o Tiago Pacola. Tiago Pacola. Um dos grandes nomes da viola da atualidade. Isso. Tenho a honra de estar comigo. Mariângela, como que está a carreira? Olha, estamos trabalhando bastante. Para quem não sabe, eu sou filha do Mário Zan, né, do sanfoneiro. E eu comecei cantando com ele com 13 anos de idade. Eu cantei em shows e bailes pelo Brasil até os meus 27 com o Mário Zan, 27 anos. E depois comecei carreira solo. Estamos aí tocando o barco em frente, a gente já fez os shows Viagem pela Música Raiz, com um apanhado de música sertaneja, raiz. Eu cresci nesse ambiente, ouvindo as conversas, o porquê que os artistas fizeram tal música, os compositores e tal. Então, eu juntei esse apanhado, viajei muito, Sescs e prefeituras com esse show. Aí agora a gente está com Festa na Roça, que é mais dançante, porque o Mário Zan e Palmeira foram autores dessa música de festa junina, né? Então a gente fez
um baile, festa na roça, um baile caipira. E também com o tributo à Inesita, que a gente está fazendo agora. Vamos fazer o Circuito Cultural Paulista, lá no estado de São Paulo. Vamos fazer alguns SESCs. Eu aprendi a gostar de você e tenho a honra de entrevistar pelo programa Filhos de Peixe, né? O projeto Filhos de Peixe. É verdade. A gente fez um projeto uma vez com o Gabriel Sater. Isso. E com o Negão dos Santos, que é filho do Elpídio dos Santos, o autor daquela música assim, ó. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. Só um gostinho, né? Muito bom. E aí, Filho de Peixe, porque é o filho do Maruzão, o Gabriel, filho do Almir, e o Negão. E a gente fez esses shows, foram muito legais. Foi um semestre que a gente trabalhou e eu só tenho a agradecê-los. O nome desse quadro, né, é o programa Veracidade, é na TBO, Canal 8, Sim. da Rede Cultura Televisão. E o nome do programa é Moda e Prosa, o quadro dentro do programa. Certo. Então vamos botar moda nessa prosa? Mas é pra já. Então o que você vai fazer pra gente Vamos fazer aí? xalana pra começar, né? É isso aí, Marizane esse do clássico da música sertaneja, da música caipira, da música mundial. Feito aqui na região. Vamos Isso, lá. vamos lá. Lá vai uma xalana, bem longe se vai. O remanso do rio Paraguai. Ó xalana sem querer, tu aumentas minha dor. Essas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó xalana sem querer, tu aumentas minha dor. Essas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ele se foi, nem de mim se despediu. A xalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ele vai magoado, eu bem sei que tem razão. Fui ingrata, eu feri o seu meigo coração. Essa toca profundo na alma, acho que de todos que a ouvem, né? Verdade. E meu pai fez uma excursão uma vez nos anos 40, onde ele passou por Pochorel, na época que Pochorel ainda era garimpo. Ele contava que ele recebia em pedrinhas de diamante o pagamento. Conheceu toda essa região aqui, Cuiabá, viajou bastante, todas essas cidades. Jaciara, Primavera, ele contava sempre. E foi descendo, na época era um Mato Grosso só. Isso. Foi para Corumbá, foi para Campo Grande e foi até Dourados, lá embaixo, né? no sul do Mato Grosso do Sul. Conheceu a região, conheceu o rasqueado. E, enfim, e ele levou esse ritmo, né? O rasqueado acabou levando lá para o Sudeste. E o pessoal acabou lá conhecendo, porque ele conheceu aqui, gostou do nome xalana, fez esse rasqueado. Viveu uma história de amor, contou lá para o compositor Arlindo Pinto, amigo dele, escreveu a letra, encaixou na melodia, enfim, foi o sucesso xalana que vocês conhecem. E tem um rasqueado no repertório aí pra gente ouvir? Tem, mas vamos fazer... Mas também então do Mário Zanja, que a gente está falando, vamos fazer a Siriema, né? Que também é de autoria dele, que foi a ave que ele conheceu aqui no Cerrado. Vamos lá? É a Sirieminha que ele está criando na viola. Ó Siriema de Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar daqueles tempos que eu viajava. Tenho saudades do teu cantar. Ó Siriema de Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar daqueles tempos que eu viajava. Tenho saudades do teu cantar. Maracaju, Ponta Porã, quero voltar ao meu Tupã, rever os campos que eu conheci e a Siriema eu quero ouvir.
Muito bom, muito bom. Sim, obrigada. E aqui, saindo daqui de Poxoréu, desse encontro maravilhoso de violeiros, Sim. qual que é a rota aí da... Vamos fazer o da aniversário Mariângela? de Santa Cruz da Conceição no sábado. Isso. Então a gente vai embora amanhã cedinho, pegar o avião para São Paulo. Depois a gente vai fazer o Circuito Cultural Paulista, são 8 cidades, a gente vai passar por Votuporanga, vários lugares, Botucatu. Sescs também estão na agenda, tudo no estado de São Tá Paulo. muito bom, né? É, mas Faturando, eu preciso né? voltar aqui para o Mato Grosso, porque eu amo demais essa terra. Convite galera, não falta, né? E sempre que voltar, prestigie nós aqui da TBO, Com Canal 8. certeza, eu que agradeço demais o convite aí de vocês. Fique à vontade, faça o que você quiser para nos encantar mais ainda. Ah, então tá bom. Vamos fazer uma folia de reis? Vamos fazer então. Vamos fazer o Cálice Bento, um domínio público e Pena Branca e Chavantinho imortalizaram, mais ou menos assim, né, Ti? Oh Deus salve o oratório, oh Deus salve o oratório, onde Deus fez a morada, oh ai meu Deus, onde Deus fez a morada, oh ai, onde mora o Cálice Bento, onde mora o Cálice Bento, e a hóstia consagrada, oh ai meu Deus, e a hóstia consagrada, oh ai. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, oi, ai, da vara nasceu a flor, oi, Aí. Mariângela, é uma grande responsabilidade esse nome, né? Verdade, abre muitas portas também, mas eu tenho que honrar e zelar pelo Zan, né? Pelo sobrenome Zan. Isso é muito bom, mas as portas que têm sido abertas, você tem permanecido dentro delas, né? Olha, a gente se esforça. Tem um trabalho, a gente procura Hoje em fazer dia um nós trabalho temos legal, assim. hoje em dia nós temos a dinâmica, né? Que ou seja, tá mais fácil, né? Do que As antigamente. redes sociais, Tem as né? redes sociais, a internet, né? Verdade. Inclusive essa entrevista aqui, logo após o término dela, da apresentação dela aqui na TBO Canal 8, você já começa a assistir ela no YouTube. No Bom nosso saber. canal, né? tony10cordas@gmail.com, no YouTube e também na página do Facebook do programa Veracidade. Você acompanha lá. Posso também fazer meu merchanzinho aqui, pessoal? Claro, quiser nós acompanhar? precisamos disso. Curtir Deixa o seu telefone, a página site, da Mariângela. e-mail. Sim, então, eu estou no Facebook, curtam, por favor, a página da Mariângela Zan no Facebook, facebook.com/cantora Mariângela Zan. Os perfis estão lotados, não cabe mais, então, por favor, curtam a página. E telefone é 11 3085 3777 e o site www.mariangelazan.com.br. Não tem como não achar, é simples, mariangelazan.com.br. Vamos repetir só o telefone. 11 3085 3777. A produção vai estar colocando aqui. E é facinho E vai também, deixar né? mais tempo aqui para vocês anotarem. E os prefeitos, todos os amigos que quiserem É um colocar na showzão, sua festa. com banda, isso é. é um show de primeira qualidade. E é moda caipira de verdade. Com né? certeza. Vamos botar moda nessa prosa? Vamos sim, vamos fazer Então, uma música Amor Distante. Já faça as suas considerações finais para esse público de Mato Grosso, que já gosta de você, já te acompanha no Facebook, na internet, Verdade. agora pela rede Cultura aqui, Sim. TV Canal 8, né? TV Quero mandar um Oeste. beijo para todos os mato-grossenses, essa terra que meu pai tanto amou, e eu herdei esse amor pelo Mato Grosso, em especial por Poxoréu, que me recebe tão bem. E um beijão para todo mundo aí que está assistindo. Espero voltar mais vezes. Muito obrigada, Tony, pela participação, pelo convite. Obrigada à sua equipe. Obrigada à prefeita Jane, que nos cedeu aqui o espaço. O tema do encontro é uma homenagem também ao saudoso Tião Carreiro, né? Sim, nosso Acho que não querido tem mestre. quem não viva, ou seja, esse ambiente musical, que não respeite, que não goste, que não tenha alguma coisa muito bela para cantar de Tião Carreiro. É verdade. Então, E eu faz- lembro do Tião na minha infância, lá em casa, uma pessoa incrível. Vamos fazer de Tião Carreiro e Zé Milton Faleiros, Amor e Saudade. Vamos nessa, então.
muito boa essa moda. Aí daí, Mariângela Zanda, aí com o Tiago Pacola, aí cantando aí, ela que é filha do sanfoneiro, grande sanfoneiro, que é o Mário Zan, que é autor daquela música Xalana, né? Muito bom, quero agradecer à prefeita Jane, e essa gravação foi feita lá no 13º Encontro dos Violeiros de Poxoréu. Um abraço pessoal de Poxoréu, aqui em Cuiabá. Tenham todos uma boa noite, bom final de semana e até segunda, se assim o nosso grande arquiteto nos permitir. Um abraço!